Fala, terráqueos, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal, O Presbítero. Estou muito feliz aqui que você está conosco. Antes de começarmos a falar um pouquinho sobre a Bíblia, mais um pouco, né? Não esqueça de compartilhar, é muito importante você compartilhar, eu já expliquei isso algumas vezes, porque quanto mais você compartilha, mais as pessoas vão receber um pouco dessa porção da Palavra de Deus, né? Dá o like aí, dá o joinha também, aperta o sininho para você poder receber as mensagens e, sem mais delongas, vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. No vídeo passado, eu falei a importância, né, da fé, de você entrar ali em Gênesis 1 e 2, que fala da criação do mundo, da criação do homem e da mulher, acreditando pela fé. E eu citei Hebreus, né, 11, e de 1 a 6, que vai falar exatamente que sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Porque se você tiver que provar, né, e ficar necessitando de provas das coisas, é como se você necessitasse que Deus te provasse que Ele criou o mundo. E, como eu disse, Deus não me parece nem um pouco preocupado em te provar que Ele criou o mundo, porque Deus simplesmente criou o mundo. Quando nós entramos para estudar a Bíblia, nós temos que ter esse entendimento, claro, né? Que entramos nela realmente pela fé. O que eu gostaria de falar hoje com vocês? Como Gênesis 1 e 2 vão falar da criação do mundo, e ela é um resumo, como eu disse para vocês no passado, né? No vídeo passado, o que acontece? Qual é o problema que eu tenho sentido hoje de muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você é um criacionista? O que é um criacionista? É uma pessoa que crê que o mundo foi criado, né? Esse é um criacionista. Alguém criou o mundo, muito bem. Mas o que é um criacionista bíblico? É um criacionista que crê que o mundo foi criado segundo os padrões das Escrituras, segundo a Bíblia fala. E a Bíblia fala desde Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a Bíblia também vai relatar em Gênesis 1 que Deus criou o mundo em 6 dias. E qual tem sido a grande dificuldade, principalmente das pessoas que estão crescendo, né? Crescendo assim em idade mesmo, e têm ido para escolas e faculdades. Isso até é fruto de resultado de pesquisa. Muitas pessoas, elas acabam nascendo no ensino e crendo que Deus criou todas as coisas. Mas com o passar do tempo, elas começam a estudar secularmente e elas começam a entender na cabeça delas que há uma dificuldade de realmente acreditar que Deus possa ter criado tudo isso em 6 dias, né? E aí começa a ficar perigoso o ponto, vamos chamar isso de ponto de fé. O que é o ponto de fé? É o ponto centralizado naquilo que você acredita. Se a Bíblia disse que Deus criou o mundo em 6 dias e criou todas as coisas em 6 dias, eu tenho que acreditar que Deus fez isso. Olha o versículo 30 do capítulo 1. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era tudo muito bom. Houve tarde de manhã o 6º dia. Bom, qual que tem sido a dificuldade das pessoas em crer? É que, puxa vida, 6 dias para criar tudo. A ciência, né, assim, os estudiosos evolucionistas, eles dizem que a Terra tem 13 bilhões, quase 14 bilhões de anos. Não só a Terra, todo o universo, tudo que foi criado tem 14 bilhões de anos, e aliás nem foi criado, né, porque os que acreditam nisso, a maioria nem são criacionistas. Mas a Bíblia fala que o mundo, tudo foi criado em 6 dias. E se você acreditar nas Escrituras, literalmente, você vai ter que acreditar que a Terra ela é jovem, que todo o universo ele é jovem. O que é a ideia de jovem? Ele não passa de 10 mil anos, vai estourando aí 12, 15 mil anos. Quando você fala assim, não, tudo que foi criado por Deus tem no máximo 15 mil anos, as pessoas vão rir de você, terráqueo.
pessoas vão dizer, você está louco. Está mais que provado aí por tudo quanto é análise científica, que a Terra tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Deus não precisou criar o mundo em bilhões e bilhões e bilhões de anos. E isso você precisa ter fé. A ligação direta aí é que você tenha realmente a sua fé ligada a isso. Porque o que acontece? Aí que eu quero que você entenda. Quando você começa a duvidar que o mundo foi criado realmente em 6 dias, você começa a duvidar do poder soberano e majestoso de Deus. Talvez você pense, cara, mas eu até acredito que Deus fez, mas em 6 dias fica difícil, mas preste atenção. É impossível para você que o mundo tenha sido criado em 6 dias? Talvez você responda, não, é impossível. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, nós vamos ver isso mais para frente, mas realmente acreditar que o mundo foi criado em 6 dias, para mim está muito difícil. Então, o que é impossível para a sua mente limitada entender, e a minha, não é para Deus. Para Deus, a palavra impossível, ela não existe, existe para nós. Por quê? Porque nós somos totalmente limitados, mas para Deus não existe. Qual é o grande problema? É que se você tiver que acomodar, e essa palavra é bem legal, hein? Acomodar a sua fé ao que a maioria das pessoas creem, então você vai ter um certo problema, você vai ter um sério problema. Por quê? Porque você acomoda Deus dentro da sua crença. Então você não passa a crer em Deus e nas coisas que a palavra de Deus diz sobre Deus e revela sobre Deus, porque a Escritura não foi nos dada como meio de graça para provar sobre Deus, ela foi para revelar sobre Deus, né? E é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, olha que interessante. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. E Paulo está tratando aqui das pessoas que não creem em Deus, não creem na criação, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é um ponto de vista que eu tenho realmente da palavra de Deus, tratando os 6 dias como literais. Se você passa a ter dificuldades de acreditar que Deus criou todas as coisas em 6 dias, você vai passar a ter dificuldades em crer em muitas outras coisas. Porque nós estamos falando aqui, no futuro, né, de um Cristo que nasceu como obra do Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Nós vamos acreditar num Cristo que ressuscitou ao 3º dia. Isso é sobrenatural. Nós vamos falar de um Cristo que está nos céus, está em outro lugar, e sendo totalmente Deus e totalmente humano. Nós vamos estudar na sua frente. Isso é sobrenatural. Então, se você quiser caminhar comigo nesses estudos, você vai ter que entender que nosso Deus é um Deus do sobrenatural. E que não adianta você querer acreditar em um Deus que precisa se moldar a alguma comprovação. Puxa vida, mas você quer que eu tenha fé realmente que Deus criou tudo em 6 dias? Não dá para mim. Então você tem um problema muito sério. Por quê? Porque, lembra do texto de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você acomoda Deus à realidade que você quer crer, as coisas ficam difíceis. E tem uma pesquisa que eu li aí, que o pessoal, quanto mais vai estudando, menos vai crendo na palavra de Deus de forma literal. A porcentagem de gente que acreditava nisso no começo era muito maior. As pessoas vão estudando, não as escrituras, vão estudando outras coisas na faculdade, né, na escola secular, e elas vão descrendo das coisas de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque é necessário que aqueles que creem em Deus creiam que realmente Ele exista. E
Vai ser muito difícil você caminhar comigo aqui se você começar a pôr em xeque a palavra de Deus. Se você começar a pôr em xeque, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso mesmo aconteceu? Porque eu sou uma pessoa que creio na palavra de Deus como única regra de fé e prática. E eu creio realmente que Deus criou todas as coisas do nada. Aliás, Hebreus, aquele texto que a gente leu, vai falar que Deus criou tudo do quê? Do nada. Isso já não é sobrenatural demais para você? Ou seja, presta atenção, terráqueo, foca aqui em mim. Você realmente tem dificuldades de acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas a Bíblia diz que ele criou tudo do nada. Tudo do nada. Então o que é mais difícil de acreditar? Que Deus criou as coisas tudo em 6 dias ou que Deus criou tudo do nada? Então percebe aí? Acorda, terráqueo, que eu vou falar. Fé está ligada exatamente em crer naquilo que você não consegue explicar. Se você quiser ligar a sua fé a explicações lógicas, você não vai ter fé. Se você é uma pessoa que fala assim, não, eu só vou crer em Deus se eu conseguir provar as coisas, então você não vai ter fé. E é por isso que Deus vai falar, sem fé você não consegue me agradar porque você duvida de mim. Olha como é sério isso. E com isso eu já vou encerrar, porque eu prometi que eu quero fazer vídeos curtos. Olha como é sério isso. Se você crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus realmente inspirou homens para escrever, e aqui está escrito exatamente o que ele disse, se você não crê na criação de Deus em 6 dias, como está aqui, é como se você dissesse, Deus é mentiroso. Porque você pode até não crer na Bíblia. Você pode até não crer que tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus, é um direito seu. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus se revelou através dela, e que Deus disse que eu fiz o mundo em 6 dias, porque eu tenho poder para fazer, e você não acredita nisso, você está falando que Deus é mentiroso. Aí você tem um problema muito sério. E você vai ver, conforme a gente vai estudando, que as coisas vão complicando ainda mais. Então você quer ser um crente, um cristão, criacionista bíblico, você não vai ter que acreditar apenas que Deus criou tudo do nada. Você vai ter que acreditar que Deus criou tudo do nada em 6 dias literais. Eu vou terminar com uma pergunta. Acaso há para Deus algo demasiadamente difícil? Pensa nisso. Até o próximo.